Olá pessoal, continuando, sobre o assunto da guerra, entre Israel, Arábia, Palestina, aqueles meios, dos quais está havendo muitos confrontos, Então o confronto entre Israel e Palestina começou no final do século, 19, no momento que foi criado o movimento sionista, que era em defesa da criação do Estado para os judeus, só que na Palestina. O conflito entre palestinos e israelenses se iniciou na década de 1940 e foi motivo pela disputa da Palestina. Essa rivalidade se iniciou com o crescimento da população judia na Palestina e resultou em uma série de conflitos a partir de 1948. Israel afirma que suas ações são em defesa de sua própria população, E os palestinos acusam Israel de sustentar um regime de perseguição. Esses conflitos são de mais longa duração da história da humanidade. Essa rivalidade entre israelense e palestino se explica pelo controle da população, mas também existe a questão religiosa, mas quando o assunto é Jerusalém. Por quê? Porque sob questão religiosa, sem esquecer da política, principalmente que envolvem o controle do território, mas recentemente falando, muitos analistas apontam que o confronto envolva novos aspectos, dos quais Israel trata a população palestina, que residem seja em Israel, seja na Cisjordânia ou faixa de Gaza. O Estado da Palestina não existe oficialmente falando. Eles, para conseguir conquistar melhores condições de vida, alegam que Israel os mantém em condições degradantes, limitando o acesso da população a recursos básicos, dentre eles água, e ainda sufoca a população de Gaza, com um bloqueio econômico que se estende desde 2007, entre outros fatores. Muitas guerrilhas na Palestina começaram a ser formadas e ataques e atentados passaram a ser organizados. A insatisfação muçulmana contra a crescente presença dos judeus na Palestina também se deu por meio de greves e atos de desobediência civil. Do lado judeu, passaram a realizar atentados contra a população árabe e o aumento da violência dos dois lados levaram os ingleses, que governavam a região na época desde o fim da Primeira Guerra Mundial, e propôs Propôs uma divisão da Palestina para criar um estado para os judeus e outro estado para os árabes. Esse plano não avançou, mas a violência dos dois lados seguiu crescendo e a Inglaterra decidiu retirar-se da região. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido entregou o controle da Palestina e a resolução do problema entre judeu e árabes para as mãos da Organização das Nações Unidas, a ONU, no começo de 1947. Mas não deu certo, pois os judeus sionistas aceitaram, mas aceitando o fato de Jerusalém ficar sob o controle internacional, sendo que os árabes rejeitaram o plano dessa divisão da Palestina. Essa tensão se estende há mais de 70 anos e já deixou milhares de mortos dos dois lados. A ONU propôs em 1947 que os judeus e árabes ficassem sobre a criação de dois estados. Os judeus ficariam com Israel e os palestinos com Gaza e Cisjordânia. Os árabes não aceitaram esse acordo, alegando que ficariam com as terras com menos recursos.
Em 1948 foi criado o Estado de Israel, o que gerou revolta ao lado palestino, resultando o quê? Na Guerra Árabe-Israelense, de 1948. Gaza foi ocupada pelos egípcios em 1967 com a Guerra dos 6 Dias. Israel toma o território da Cisjordânia e Jerusalém Oriental, onde estão símbolos religiosos importantes para os judeus, para os árabes e para os cristãos. Mas, em 1993, com os acordos de Oslo, foi criada a ANP, Autoridade Nacional Palestina, para assumir o que? A administração política dos territórios palestinos. Mas Israel só deixou a região da faixa de Gaza em 2005. Diversos acordos de paz na região fracassaram. Israel, por sua vez, defende suas ações afirmando que elas se justificam no contexto de combate ao Hamas, uma organização considerada terrorista pelos israelenses e que comanda a faixa de Gaza desde 2006. E ainda Israel afirma que seus ataques e todas as suas outras ações são tomadas avisando só prejudicar o Hamas, cujas acusações do Hamas é de usar a população civil da Palestina como escudo humano. A escolha do lugar se deu pelo fato de que a Palestina era o local onde judeus residiam na antiguidade. O Hamas não reconhece Israel como um Estado e reivindica o território e o fim do bloqueio israelense à faixa de Gaza. Por outro lado, Israel exige o seu reconhecimento como um Estado judeu. Bem, o que se conclui é: o Estado se defende de uma forma, como o outro se defende de outra forma. Mas o que eles não visam é que, por não entrarem em um acordo, acaba prejudicando a humanidade. Quem se torna a mercê? A população, né? Que fica à mercê de todos esses ataques. No próximo vídeo, pessoal, eu vou explicar sobre me aprofundar no Hamas, no movimento sionista e na faixa de Gaza. O que é a faixa de Gaza? No próximo vídeo eu vou explicar sobre esses conhecimentos para que a gente venha entender o porquê de tantas guerras e, na verdade, a gente passa a entender, a pensar o seguinte, que não precisa disso, né? Bastasse que um diálogo, né? Eles sentassem, dialogassem e entrassem em um acordo para que ambas as partes tivesse algum resultado bom, porque eles pensam só neles, né? Eles querem ficar individuais, mas cada qual agindo e pensando e executando de suas próprias formas. Valeu, obrigada, fiquem todos com Deus, Deus os abençoe e fortaleça a vida de cada um de vocês e até o próximo vídeo.